psicólogo da Self Psicologia, e ele vai conversar conosco hoje sobre o tema masculinidade e contemporaneidade. O mês de novembro ele é reconhecido, como mês da prevenção da saúde masculina, O maior enfoque é na saúde do câncer de próstata, mas existe preocupação também com outras áreas da saúde masculina, saúde mental, que é muito importante, e daí o Tiago vai conversar com vocês a respeito, Então, fazer uma breve apresentação do histórico do Tiago. Vou pegar a colinha aqui para ajudar. Então, o Tiago tem formação em psicologia e pós-graduação em neurociência do comportamento. Tem experiência no Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas, na Secretaria de Educação de Araquari, lá no CAPS, da Secretaria de Educação de Araquari. Araquari é de educação mesmo. Educação. E em atendimento clínico na Self Psicologia. Então, Tiago, quero dar as suas dicas para você, deixar ele para poder conversar com o pessoal aqui, fazer a interação dessa roda de conversa, um formato um pouquinho diferente, Mas acho bacana, mais informal, assim, descontraído. É uma leveza, Que é o que a gente imaginava mesmo proporcionar nesse dia. Então, fique à vontade, seja muito bem-vindo, E eu quero também agradecer aqui em nome da professora Tatiana Comioto, que junto comigo, mais Paulete, somos coordenadoras do projeto Sentido da Vida. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Bom, pessoal, para mim é uma felicidade poder ter esse contato com vocês e poder também transmitir um pouco do que a gente vem construindo nesse processo, como a professora já mencionou ali, essa trajetória acadêmica. E esse contato, assim, eu dou muito valor, porque sempre quando eu estava na universidade, eu sempre me questionava muito de como esses conhecimentos eles vão chegar na ponta, eles vão chegar na sociedade mesmo, como isso vai ser válido, vai ser produtivo, assim. Então, estar aqui nesse ambiente de poder trocar essas ideias com vocês dessa forma assim, mais relax, todo mundo com bola, é legal também, e eu acho que aproxima, e vai dar um caráter especial assim, para a conversa de hoje. E aí, então, como o professor estava falando, o nosso tema é a masculinidade na contemporaneidade, e a gente vai tentar entender se essa construção da masculinidade hoje na contemporaneidade ela pode ter algum atrito, algum tipo de atrito mesmo assim, que pode gerar algum sofrimento, pode levar o que a gente vai discutir, Então, novembro é o mês da conscientização sobre o câncer de próstata mesmo. Ainda hoje, pelo dado que a gente tem, a cada 38 minutos um homem morre com câncer de próstata. E é interessante a gente perceber, porque o câncer de próstata ele também tem um dado que 90% do tratamento ele tem de eficácia se ele for desenvolvido com antecedência, assim, logo no começo, no início do processo. Só que esse é o problema, Nós homens a gente tem essa dificuldade, tem esse atraso, de ir buscar esse atendimento, buscar esse amparo, pedir ajuda. E aí a gente vai ver que talvez isso pode estar relacionado com essa construção histórica sobre a masculinidade. E aí, só para a gente trazer uma evidência, para a gente não ficar conjecturando as coisas, eu trouxe os dados do Ministério da Saúde, que vai colocar que os homens brasileiros vivem em média 7 anos a menos que as mulheres. Então, poxa, bastante tempo assim, e isso na média, Então eu imagino que ainda isso na realidade pode ser até ter uma discrepância ainda maior. E aí, uma das hipóteses, antes de eu passar aqui, eles vão botar duas hipóteses. Uma hipótese é que os homens eles estão inseridos, estão mais expostos a ambientes mais violentos ou de mais insegurança, enfim. E aí eu imagino que você já deve ter visto alguma coisa disso, virou quase como um meme na internet, por que os homens vivem menos que as mulheres? E aí aqueles vídeos assim bem engraçados. E aí eu trouxe um só pra gente dar uma descontraída. Cláudio, não faz isso, Cláudio. Não faz isso não, besta. Vem pra cá. Sai daí, Cláudio. Deus.
Então isso aí é só para a gente visualizar um pouco, né, de como realmente os homens, ele, provavelmente por conta também dessa questão da masculinidade, né, que o homem ele é esse macho alfa, que ele tem que se expor aos riscos e tudo mais, a gente acaba vivenciando esses momentos, né, essas experiências mais que colocam, tem um certo nível de periculosidade, né, que acabam levando às vezes, no caso aqui o cara escapou, né, mas às vezes nem sempre a gente consegue escapar. E a outra hipótese é a resistência do homem a ir ao médico. Então isso também já vai denotar um pouco mais que tem esse caráter cultural mesmo, de por que os homens, né, têm essa resistência tão grande de estar pedindo ajuda, de estar indo ao médico e tudo mais. E aí tem mais um dado de um levantamento do Centro de Referência de Saúde do Homem de São Paulo, que vai mostrar, olha só que interessante, 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico tiveram a influência da mulher ou dos filhos, né? E aqui é legal de a gente perceber que, poxa, dos filhos, então já mostra que essa nova geração também já está vindo com uma ideia um pouco diferente, né? Uma ideia que vai romper um pouco com essas construções que vêm assim ao longo do tempo, né? E a gente vai ir questionando isso. E o intuito também dessa comunicação que a gente está promovendo é de fortalecer esse movimento que já está acontecendo, de criticar, de contestar, né, essas ideias, essas concepções, e para fortalecer esse movimento que aqui, né, ao longo dessa troca de ideia, eu vou pontuar que é um movimento da natureza mesmo, sabe? É como se fosse um fluxo natural da natureza, que a gente precisa acompanhar esse fluxo para a gente não entrar em contradições e acabar gerando alguns estresses, sofrimento, enfim. Essa é a ideia. E principalmente eu pensei nisso porque eu sei que a galera da UDESC aqui, a maioria é das exatas, né? Então, poxa, eu queria também trazer de uma forma que ficasse mais próximo de vocês também, como que a gente pode criticar a masculinidade, todas essas concepções, essas construções, de uma maneira lógica, de uma maneira pautada quase que nessas leis da natureza, né? Como os estoicos eles vão falar. E aí tem mais um dado interessante também, que metade desses pacientes adiaram a ida ao médico e já chegaram com as doenças em estágio avançado, né? Então isso é um fator fundamental que causa ainda um tanto de incidência que a gente tem com o câncer de próstata, né? Que imaginem, a cada 38 minutos um homem morrer por conta disso é uma situação bem alarmante ainda, né? E ver isso no século XXI, no ano de 2023, toda essa dificuldade ainda, a gente percebe como é necessário essas trocas que a gente vem fazendo, né? E até para incluir um pouco da mulherada também, que a mulherada também está participando aí, a gente também pode usar desse senso crítico, né, dessa razão, que é um padrão universal, para também criticar a posição da mulher na sociedade, né? E é uma coisa que já vem acontecendo muito por conta dos movimentos feministas e tudo mais, que eles vão através da razão e criticando, né? Por que as mulheres têm que estar só nesse espaço? Por que os homens têm que estar só nesse espaço? Por que os homens estão ocupando esses espaços mais de extrema violência ou de insegurança, né? Tem essas questões de espaço, cada um foi construído para estar naquele espaço, e hoje a gente vem contestando tudo, né? Desconstruindo boa parte disso, e eu quero fazer isso hoje com vocês a partir dessa razão, né? Desse logos aí que a gente vai chamar da razão, e que é um logos que ele é universal. E aí, galera, para começar a minha argumentação, né, de uma forma lógica do porquê que a gente precisa contestar essas visões, essas construções, eu vou precisar citar esse Gilbert, né, que é um autor da abordagem que eu trabalho. A abordagem que eu trabalho, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, né? Essa abordagem ela surge numa tentativa de um cara, né, que a gente chama, que o nome dele é Warren Beck, e ele era psicanalista. E ele percebeu, naquele momento que ele vivia, que para a psicologia, né, os tratamentos eles poderem ter uma certa relevância no meio científico, meio acadêmico, ele percebeu que precisava de evidências, né, precisaria conseguir trazer alguma evidência de que aqueles tratamentos, aquele processo, realmente ele tem fundamento na materialidade, e a gente consegue averiguar isso e medir isso e dizer, ó, realmente, se a gente seguir por esse caminho, há uma chance muito grande de que dá certo, né, de dar certo. Só que foi meio problemático para ele, porque ele teve que romper com a psicanálise, porque quando ele começou nesse processo de tentar trazer as evidências, ele percebeu que faltou, assim, sabe? E aí ele vai desenvolver essa nova abordagem dele, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então essa abordagem, ela já tem uma preocupação maior em trazer evidências do que a gente trabalha. Então a gente quase que virou meme, assim, dos terapeutas cognitivos, que é assim, cadê as evidências, né? Então a gente vai sempre procurar esse trabalho, assim, baseado em evidências mesmo.
E aí esse Gilbert, ele teve uma sacada muito bacana, que ele começou a trazer os conhecimentos da neurociência, da evolução, para tentar construir uma terapia que conseguisse integrar esse conhecimento. Né? E aí ele vai falar que diferentes psicologias foram construídas em diferentes momentos da evolução. Né? O que ele quer dizer com psicologias? São comportamentos. Né? E aí eu vou trazer aqui para vocês, que olha que interessante. Então há 500 milhões de anos, né, com os répteis, começa a desenvolver os primeiros comportamentos. E olha como é bem primitivo, assim, né? Sexo, luta, caça, a conquista e a defesa do território. E é interessante a gente perceber que essas características, esses comportamentos, foi dando condição para a gente continuar nesse processo que a gente vai chamar desse ciclo, né, desse movimento natural da vida de evolução. Então, se os répteis eles não tivessem, né, feito sexo, se reproduzido, né, caçado, conquistado, defendido o território deles, provavelmente talvez a evolução ali, pelo menos daquela espécie ali, poderia ter sido ameaçada, enfim, ter colocado em xeque. Mas como eles conseguiram, tiveram êxito, aí foi dando sequência. E aí na evolução dos mamíferos, há cerca de 120 milhões de anos atrás, tempo pra caramba, né? E começam esses novos comportamentos, né? Conforme a gente vai trazendo uma complexidade maior da fisiologia desses seres, a gente vai conseguindo também ter uma maior complexidade do comportamento. Então aí que parece o cuidado com os filhos, né? A formação de alianças, as emoções, a ludicidade e também a hierarquia de status, né? Então o macho alfa, talvez aí que começa a aparecer, né, essa questão do macho alfa, de ser o líder do clã e tudo mais, e percebe que isso, naquele momento, ter um macho alfa é extremamente positivo, né? Até hoje a gente vê em alguns grupos animais, ter um macho alfa é fundamental para liderar aquele processo, né? Só que a pergunta que a gente precisa se fazer, será que hoje no mundo contemporâneo essa figura do macho alfa, ele é interessante para a gente viver a contemporaneidade, né? Os novos desafios que a contemporaneidade ela vai colocar, e aí a gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso ao longo dessa conversa. E aí, por último, então, há 2 milhões de anos atrás, pertinho agora, né? Não tanto tempo, né? Mas surge então esse pensamento complexo, a metacompreensão, teoria da mente, senso de self, né? Que é o senso do eu, que a pessoa tem o senso do indivíduo, a parte dos outros e tudo mais, e a autoidentidade, né? E o meu argumento ele vai se basear nesse sentido de entender que essas habilidades foram desenvolvidas nessa relação dialética entre os seres vivos e o contexto. Então o contexto começou a exigir algumas habilidades e através dessa exigência a gente foi desenvolvendo essas capacidades. Então, para a gente poder viver o mundo contemporâneo de uma forma né, uma forma tranquila, de uma forma de saúde, com bem-estar, de uma forma assim um pouco mais acho que de bem-estar mesmo, assim, acho que é uma palavra que traduz melhor. A gente precisa desenvolver essas capacidades, né? E o que acontece às vezes é que algumas construções que a gente tem pode ir contra, no sentido contrário dessas capacidades, né? E aí a gente precisa sempre entender que se o contexto, esse processo evolutivo desenvolveu e atribuiu essas novas capacidades de racionalização, interpretação, né, essa comunicação que a gente desenvolveu tão bem, e por isso que a gente é um ser tão sociável, né, a gente desenvolveu as redes sociais, todas essas produções que a gente conseguiu construir. Então a gente precisa, através dessas ferramentas, que a gente vai conseguir ter uma vida um pouco mais tranquila. Da mesma forma que os mamíferos tiveram que ter um cuidado com os filhos, tiveram que formar as alianças, as emoções e tudo mais, isso foi as ferramentas que eles tiveram para lidar com aquele contexto. Hoje as ferramentas que a gente tem para lidar com o nosso contexto essas características, né? Então é através de um pensamento crítico, racional e até lógico, muitas vezes, que é o que eu estou tentando propor aqui para vocês, que a gente vai precisar questionar alguns padrões, algumas coisas que foram construídas e entender que e até ter uma visão não assim de moralidade, de falar olha só que coisa horrível, feia, né, ou trazer algum adjetivo, mas entender como um processo natural mesmo, e que a gente precisa nesse processo natural que está acontecendo, a gente precisa ir contestando algumas coisas para a gente seguir nesse ritmo, né? Então as coisas que a gente vai percebendo que são alguns obstáculos desse processo, a gente precisa ir limpando esse caminho para que esse processo ele vai continuando e dê continuidade. É um movimento que assim, é difícil de ir contra, né? Mas quem vai contra individualmente acaba colhendo os
frutos, né, psicológicos, de sofrimento, tanto psicológico como fisiológico também. Então, uma pessoa, como, né, a gente estava abordando ali, os homens, nós homens, que temos essa dificuldade de trazer esse cuidado, né, com a saúde e tudo mais, percebe que é um cuidado com a saúde, uma coisa lógica, assim, né, que não deveria ter grandes problemas assim, em torno disso. Mas por conta dessa construção histórica que a gente vem nesse movimento dialético que a gente chama, essas concepções elas vão sendo criadas. E também porque naquele momento eles não tinham essa capacidade, esse conhecimento, essas informações que a gente tem. Por isso que eu digo que a gente precisa criticar, a gente precisa contestar, mas entender que é o fluxo natural. E contestar essas questões talvez sejam os desafios que o mundo contemporâneo ele pede, né? E por isso a gente precisa seguir mais ou menos nessa linha. E aí esse Gilbert ele vai falar assim, para ficar bem fácil de entender. A gente tem um cérebro um pouco mais primitivo, que vai ser aquelas capacidades mais primitivas mesmo, comportamentos mais primitivos. E hoje a gente tem um cérebro mais moderno, com mais complexidade. E às vezes ele fala que a gente entra em sofrimento porque existe um conflito entre esses dois cérebros. E aí ele vai dar um exemplo que fica muito fácil de entender. Imagine um animal quando ele sente tristeza. Ele vai ter essa tristeza, ele vai ter alguma reação no corpo dele, talvez algum tremor, alguma coisa por conta dessa tristeza, aquele medo, enfim. Mas ele não vai fazer nenhuma interpretação daquilo relacionado a ele, né? Porque a condição dele é muito primitiva, ele nem tem essa capacidade. Agora nós, os seres humanos, principalmente nós homens, com essa masculinidade que veio construída, a gente pode se sentir uma pessoa fracassada ou uma pessoa incompetente por determinadas situações, por sentir às vezes uma emoção, né? Então às vezes eu sentindo tristeza, eu posso me relacionar e interpretar que eu sou uma pessoa fraca por estar sentindo essas emoções, sendo que as emoções são coisas que todo ser humano sente, né? E por isso que a gente vai falar que cuidar da saúde não é uma coisa que é de homem ou não, é coisa de ser humano, né? Porque o ser humano ele tem as necessidades, a gente tem nossas emoções, tem nossas necessidades, ninguém deixa de comer por conta de uma construção social que foi feita, né? A gente come porque a gente tem a vontade de comer e se a gente não comer, cara, a chance de a gente morrer ou dar um processo de desnutrição, né? Ter uma doença, alguma coisa. Então percebe que quando a gente age nesse sentido, quando a gente tem esses comportamentos, são comportamentos que vão contra esse fluxo da natureza, né? E é isso que eu quero trazer para vocês, para a gente ir contestando e percebendo que alguns comportamentos, alguns construtos sociais que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, eles vão no sentido contrário dessa evolução, desse desenvolvimento que é um movimento natural da vida, né? E aí eu vou trazer, não sei se vocês conhecem Racionais, mas é uma banda é um grupo, né, de rap que fez muito parte assim, da minha construção enquanto pessoa, também desde pequeno. Desculpem. E cara, esse grupo, né, de rap e tudo mais, ele surge num momento, né, ali um pouco antes dos anos 90, que era um momento que estava surgindo muito esses debates políticos, né, os movimentos, tanto sindicais, enfim, estava acontecendo um movimento assim, de começar a contestar todas essas questões, um processo de transição, e aí o rap nacional ele surge muito nesse movimento de contestar as desigualdades sociais, contestar o que está posto, né, contestar alguns espaços, porque em alguns espaços só tem brancos, porque em outros espaços só tem negros, e contestar tudo isso. Então eu trouxe o Racionais para a gente perceber como a vida é complexa, e é o que eles vão trazer na letra, e eles já vão, naquele tempo, acho que essa música é de um pouco antes de 2000, deve ser de 98, alguma coisa assim, mas naquele tempo eles já vêm contestando essa ideia de que o homem não chora, né? E o nome da música é Jesus Chorou. A música é bem grande, tem 7 minutos, eu vou botar uns minutinhos ali só pra gente ir entendendo. E é legal a gente entender que é um retrato da realidade que ele está vivendo naquele momento ali, né? E
que mostra como é complexo a vivência, assim, né? E que às vezes esses conceitos de que homem não chora, homem não pode sentir tristeza, não pode demonstrar suas fragilidades, isso vai causando um sofrimento psíquico na mente, né, de nós homens, assim, na medida que a gente vai enfrentando essas situações. Só um adendo que eu queria fazer também, de falar um pouco da contemporaneidade, porque assim, quando nossos ancestrais ali, né, eles estavam mais na natureza, imaginem que uma situação de ameaça para eles era o quê? Um predador, alguma coisa nesse sentido. Só que hoje, na sociedade contemporânea, a gente não tem mais esses predadores, né? Ninguém foge de um leão, aí, enfim. Só que o nosso leão de cada dia é o quê? Às vezes é chegar atrasado no ambiente de trabalho, né? É dar conta no ambiente de trabalho, às vezes é ser um bom pai, um bom marido, um bom namorado. Tudo isso pode gerar uma ideia de ameaça. E aí, quando a gente enfrenta essas situações, a gente vai ativar um sistema que a gente vai chamar que é o sistema nervoso central, né? Que vai ter, ele tem dois sisteminhas, um de relaxamento e um de ativação. Porque quando a gente enfrenta uma situação de ameaça, o nosso corpo desenvolve uma circuitaria que vai dar uma condição, liberando adrenalina, liberando uma série de hormônios, substâncias que vão deixar a gente energizado para lidar com essa situação de ameaça. Só que imagina que para fugir de um leão, precisaria de uma adrenalina toda dessa. Agora, às vezes, situações do mundo contemporâneo, situações que é da vivência do mundo contemporâneo, já não precisa dessa adrenalina, dessa descarga toda. E às vezes isso que vai gerando e intensificando uma ansiedade descontrolada, e aí vai gerando, às vezes, ataque de pânico, enfim, pode ir gerando uma série de coisas, até uma depressão pode ser causada por um acúmulo, né? E um longo processo assim, de estresse, a gente vai chamar que é um estresse crônico. E esse estresse ele vai matando células que são super importantes para esse funcionamento nosso. Né? Então, quanto mais a gente está exposto num ambiente de estresse, um ambiente estressor mesmo, mais a gente vai diminuindo a nossa capacidade de lidar com essas ansiedades, com essas ameaças. Né? Por isso a importância de a gente estar sempre cuidando dessas habilidades que eu trouxe ali, de racionalizar, de ter uma interpretação cada vez mais racional. Porque o racional, na nossa mente, ele funciona como se fosse uma balança. Quanto mais emoção, pouca razão. Então a tendência quando a gente está muito emocionado, seja com uma emoção positiva ou negativa, esse processo de racionalização ele fica meio fragilizado. Né? Então quando a gente está feliz, está muito feliz, a gente também pode ter alguns comportamentos que vão descolar um pouco dessa racionalidade por conta dessa euforia. Né? Então quem não teve algum amigo, às vezes, que vai numa balada, começa a beber, fica felizão, vira o rei do camarote, começa a pagar tudo, gasta o que não tem, enfim, percebe que ele vai perdendo cada vez mais essa racionalidade mesmo, principalmente por conta do uso do álcool também, enfim. Mas deixa eu colocar então aqui pra gente trocar um pouco uma ideia sobre os racionais. Alguém já escutou essa música? Já escutou? Já escutou também? O que é clara e salgada, carinho no olho, pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, equilibrada, morada, predileta, na cara dela vem, conversa, e manda desespero, de falta. Estão escutando? Pode ser casada por o que é clara e salgada, caminho, olho, pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, equilibrada, morada, predileta, na cara dela vem, refém da vingança, e manda desespero, rival da esperança, pode ser casada por Vênus e Mundanas, o espinho da flor, o que você ama, amante do drama, vem pra minha cama porque sem me perguntar, me fez sofrer, e o que me julguei forte, e o que me senti, serei fraco como outras delas vi, se o barato é louco, o processo é lento, um momento, deixa caminhar contra o vento, que adianta ser durão, o coração ser vulnerável, vento não, ele é suave, mas é firme e implacável, borrou a letra triste do poeta, o novo rosto pago do profeta, velho sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Essa soberana paternidade, diz comigo, chora, tá bom, falou. Vai pra Bíblia, irmão, Jesus chorou. Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando.
Então mundo pode acabar. O que fazer quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor melhor se corrompeu? Rema terra, luta camarada. Cadê os filhos que encontraram o cartão? Lá no rosto, nas armas sagradas da pilha. Nada como dia, posso outro dia. Quem é Deus, seu lado direito, tá falando porque veio, é desse jeito. Rumo ao sonho, quase a noite inteira. Acordo quente, toque com olheira na mente. Sensação de mágoa, rancor, uma fita me abalou na noite anterior. Alô, aí, ó, nem coisa, meu filho tá acontecendo, cê aí, coração. Meio de joga a fita, joga, esperando o robô, fita de lugar. Vamos jogar o avião de você ver no milhão, dentro da dimensão, você vem me conhecer. Se você liga ele, vai saber, ele vem, ele fazia dela, passado, presente. Pode ir na fita, você não acredita. Acho que já deu para a gente dar deu para entender um pouquinho. Vocês conseguiram entender ali o que é que ele estava fazendo? Alguém sabe a resposta? Não? Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui mais. Ó, o que é? Clara e salgada. Cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Isso aí. Então é isso, ele vem desconstruindo um pouco essa ideia de que o homem não pode chorar, né? E aí ele traz um argumento ali que, pô, diz que o homem não chora, tá bom, falou, não vai para grupo, irmão. Aí Jesus chorou. Né? Então se até Jesus chorou, por que né, o homem ele não pode ter essa relação com os sentimentos e tudo mais de uma forma mais racional mesmo, né? De entender que os sentimentos eles estão comunicando alguma coisa, as emoções comunicam algo e a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí ele vai contar, né, na música uma série de situações ali que deixam a vida assim complicada pra caramba, né? E essa complexidade, como é difícil viver esse mundo contemporâneo. E aí ele vai questionar, poxa, vendo tudo isso aí, essa dificuldade, por que a gente não pode chorar, por que o homem não pode chorar, né? E é interessante por conta disso, assim, esse grupo Racionais, eles já vêm criticando várias situações, né? Se quem não conhece, quiser dar uma olhadinha também, é uma galera bem massa. O Mano Brown hoje ele tem um podcast no Spotify, que é um podcast mais escutado também. O cara é uma representatividade da população negra também muito forte, então é bem interessante de acompanhar esse movimento. O mundo lá fora está caindo, né? Mas enfim, pessoal, eu trouxe a música para a gente perceber como a cultura já vai dialogando com essas questões também, né? Então a própria produção musical ali, a construção dessa cultura já vai, a gente já tem percebido que já vai contrapor algumas ideias pré-estabelecidas e acompanhando esse movimento, né? Por isso eu coloquei que a masculinidade ela é uma construção histórica, né? E ela é construída socialmente e ela é composta tanto por fatores socialmente definidos quanto biologicamente, mas também é distinto da definição do sexo biológico, ou seja, não é o órgão reprodutor que vai representar a masculinidade, né? A masculinidade é um construto social e independe de fator biológico, não, é uma construção que leva em consideração o biológico, mas também essa construção histórica. E aí para ajudar a gente a pensar sobre essas questões da contemporaneidade, como essa masculinidade ela pode estar em um sentido contrário desse movimento da vida, né, e da evolução, eu trouxe o estoicismo, que é uma escola filosófica helenista, né, que começou lá com os gregos e foi se desenvolvendo também em Roma, né, com Marco Aurélio, que era imperador e tal. E essa galera, eles já naquele tempo, né, antes de Cristo, eles já entendiam que a vida tinha esse movimento que era universal, né, dessa razão desse logos universal. E aí, entendendo isso, naquela época já, os caras já conseguiram desenvolver um estilo de enfrentamento que levava isso em consideração. Então, se eu não consigo intervir em todas as situações desse processo natural da vida, me cabe também que não é tanto a situação que a gente vive que é o problema, mas como a gente lida com ela, né? Como a gente interpreta essa situação. E muitas vezes, como uma situação que a gente passa um pouco mais problemática gera emoção, vai acontecer aquela questão da balancinha que eu falei. Essa emoção vai prejudicar a nossa capacidade de racionalizar, de ter um pensamento mais coerente e mais
próximo da realidade. E aí a gente vai causando algumas distorções, algumas ideias distorcidas da realidade. E esse processo é um processo que ele se autoalimenta. Então, eu tenho uma emoção triste, o meu pensamento vem influenciado por essa emoção. O meu comportamento geralmente vai intensificar isso. Porque às vezes uma pessoa que está em depressão, o que ela faz? Ela se isola. Né? Então, em vez de ela ter mais contatos sociais e mais buscar coisas que ela já está acostumada, que ela gosta, ela vai se excluir. Então, esse padrão ele vai se autoalimentando. Caraca, eu gosto de estar bacana. E o que acontece nessa contemporaneidade? Né? A gente percebe que hoje em dia existem algumas ideologias assim, que vão levar a gente a buscar uma busca incessante por prazer imediato. Né? Hoje em dia o Reels, a gente fica perdendo várias horas ali no Reels. O algoritmo sabe do que a gente gosta, então ele já manda as coisas que a gente vai gostar, a gente vai perdendo tempo. Isso vai viciando, né? Isso vai agir no nosso cérebro da mesma forma que uma droga age. Vai ativar o sistema de recompensa. Então, quanto mais recompensa a gente ganha, a tendência é que esse comportamento ele vai se repetindo, né? E a gente vai caindo nesse lugar de ficar correndo atrás de prazeres imediatos, vai deixando algumas questões importantes de lado. Né? E por isso o estoicismo é interessante a gente trazer para esse diálogo, porque eles, entendendo essa dinâmica, eles vão dizer que a gente só pode se preocupar com as situações que a gente tem interferência. Então, poxa, com relação à morte, eu não tenho como evitar a morte. A morte é inevitável. Né? Então, eles vão dizer que é uma lei natural da vida, como o sofrimento, como a tragédia. Né? Todo mundo aqui vai viver em algum momento uma tragédia. Né? Seja perdendo os pais, seja perdendo algum amigo, seja perdendo um parceiro, enfim, sempre a gente vai vivenciar algum momento de tragédia. Né? E entender isso é entender que a vida ela tem essa característica e que a gente não tem a capacidade nenhuma de mudar isso. Porque ninguém muda a lei da gravidade, né? A não ser que vá para outra dimensão, enfim, vai ser outras leis. Mas ninguém consegue alterar essa lei. Né? A não ser criar um espaço que seja ali no laboratório, mas é difícil. Né? Então percebe que tem algumas leis da natureza que a gente não tem a capacidade de intervir. E aí, se a gente ficar se preocupando, por exemplo, com a morte, se eu vou morrer, se eu não vou morrer e tudo mais, a gente vai dizer na psicologia que é uma preocupação improdutiva, porque eu não tenho poder nenhum de interferir nessa situação. Né? E nessa situação, qual é a situação, o que eu consigo intervir? Poxa, eu consigo intervir em ter uma boa alimentação, eu consigo intervir em ter um cuidado com a minha saúde física, com a minha saúde mental, desenvolver a minha racionalidade para eu não cair nessas armadilhas do mundo contemporâneo. Então essas são situações que eu consigo ter acesso, consigo intervir e através dela eu consigo de certa forma criar uma condição em que a minha vida pode florescer ou pode ter uma duração maior. Mas mesmo fazendo tudo isso, né, pode chegar o dia de amanhã, eu atravessar uma rua meio descuidado e infelizmente partir dessa para uma melhor. Então essa visão que eu quero que a gente tenha da masculinidade, né? De entender o que a masculinidade vai contra esse movimento natural, e aí através da razão desenvolver essa racionalidade, essa interpretação, a gente questionar e entender até que ponto essas ideias têm algum amparo na realidade e vão me recompensar. Né? E a gente já percebeu que, pelo menos historicamente, essa masculinidade ela tem mais atrapalhado do que ajudado. Né? Não é à toa que aqueles dados ali que eu mostrei para vocês, 7 anos a menos que as mulheres. E a mulher, ela já tem um cuidado, que ela já vai desenvolvendo de cuidado com a saúde desde cedo, né? O preventivo, tem vários exames ali que as mulheres já vão criando um vínculo maior com o autocuidado. E também a gente pode dizer que a própria sociedade cobra mais da mulher também. Né? Porque eu imagino que nós homens a gente tem poucos problemas com a nossa aparência. Né? Já a mulherada ela sofre constantemente. Né? Se vem desarrumada, todo mundo aponta. O homem se vem desarrumado, ninguém liga, ninguém dá bola. Né? Então percebe que essa pressão em cima das mulheres também gerou uma coisa um pouco, pode dizer que é algo positivo, que é essa capacidade de ter um autocuidado melhor. Né? A mulher também ela já tem uma relação mais próxima com os filhos, sabe que
precisa cuidar dos filhos, né? Os mamíferos já desenvolveram isso lá naquele tempo, né? Então a mulher, ela vai ter um contato mais próximo com esses hábitos de cuidado da saúde, né? Cuida da pele. Imagina um homem que tem um cuidado com a pele, né? A maioria dos amigos talvez já falam, pô cara, o que é isso? Cuidando, né? Passando cremezinho e tudo mais, mas é um cuidado com a pele, né? E em última instância é um cuidado com uma parte fisiológica do teu corpo, né? E por que não cuidar? Né? Então é só através dessa racionalidade que a gente vai conseguindo criticar, contestar essas preconcepções que a gente foi construindo. E de novo, eu quero pontuar que essas estratégias que a gente desenvolveu, como essa masculinidade, né, que alguns vão chamar hoje de masculinidade tóxica, em algum momento ela já deu certo. Né? Então a gente tem diversos padrões que a gente usa na nossa vida, que em algum momento esse padrão ele deu certo. Só que chega num estágio da vida que essa estratégia ela já não comporta esse ambiente que eu estou vivendo. Né? Para a gente poder relacionar, né, a gente pode trazer como uma metáfora de um software. Pô, se eu desenvolvo um software com uma empresa que é pequena, esse software ele vai ser um pouco mais limitado para aquela empresa. Só que se essa empresa começar a crescer, começar a desenvolver muito, ter muitos clientes, uma demanda muito maior, é preciso que esse software ele consiga se atualizar para conseguir atender essas demandas. E pelo que eu vejo, né, esse software da masculinidade está meio desajustado, ele está desatualizado, né? E isso a gente vai ver com um resultado muito negativo na prática, que vai diminuir a nossa vivência, né? Então imagina 7 anos que a gente poderia estar com nossas parceiras, que a gente poderia estar com nossos filhos, enfim, com os amigos, né, curtindo, aproveitando a vida, e por conta de uma ideia que foi construída, a gente acaba perdendo isso, né? E, poxa, 7 anos são coisa pra caramba, né? Dá pra terminar uma graduação, dá pra fazer coisa pra caramba, viajar, enfim. Então, por isso a importância de a gente poder questionar todas essas ideias e questionar também os pensamentos, né? Quando os pensamentos de vocês veem um pensamento negativo, seja em algum momento que vai enfrentar uma prova, né? Em algum momento que está indo mal na graduação, ou para um caso, enfim. Quando a gente está atingido por essas emoções, os pensamentos que vêm é como se fossem as emoções comunicando, né? E só que essa emoção ela vai comunicar essa emoção, ela está pouco se preocupando com a razão. Por isso que a gente precisa desenvolver para entender a emoção, que a emoção está comunicando alguma coisa, mas entender também que esse pensamento que a emoção está comunicando, ele pode estar distorcido da realidade, né? Então, poxa, se eu estou num relacionamento e eu brigo com a minha mulher, cara, a tendência de eu querer terminar, de eu querer falar que, poxa, não dá certo, mas é muito grande porque eu estou naquele momento mais intenso daquelas emoções. Agora, depois que eu me acalmo, depois que, que as coisas equilibram, que eu desenvolvo essa regulação emocional, aí eu já consigo ter um pensamento um pouco mais coerente, entender, poxa, acho que só foi esse momento e tudo mais, vou comunicar isso, quem sabe a gente, comunicando, a gente pode fortalecer ainda mais a relação, passando por esses obstáculos, sabe? Então vejam como é importante desenvolver essas habilidades que a própria natureza encarregou de atribuir pra gente, porque a razão, que outro animal no mundo, no reino animal aí tem essa capacidade? Não tem, é só a gente, né? Se a gente foi atribuído essas capacidades é porque a gente precisa usar delas para vivenciar esse ambiente que a gente está, nesse mundo contemporâneo que a gente está incluso, inserido. Então, galera, até coloquei ali uma animaçãozinha, que é uma animação de tudo de matemática, né? E aí o Zé Palitinho ali, ele vai aos poucos, ele vai entendendo esses conhecimentos que estão na natureza, né? Que a matemática, querendo ou não, são todos os padrões que estão ali na natureza, que a gente vai buscando. E aí, olha só, ele vai entendendo, né? Ele vai vendo e pensando, ó, tiro mais, bota ali e tal. E é mais ou menos o que eu estou propondo para vocês, de a gente entender o que a natureza, o que esse contexto atribuiu de capacidade para a gente, e depois que a gente identificou essas capacidades, a gente aprimorar elas, para que essas capacidades se tornem instrumentos para a gente levar a vida, enfrentar a vida nesse mundo contemporâneo, né? Então, quanto mais a gente entender as leis ali da natureza, como está representado ali no videozinho, mais a gente vai desenvolver essa capacidade, né? Vai ser uma ferramenta cada vez mais funcional para os desafios que a gente vai enfrentando pela vida. Deixa eu passar um pouquinho, que ele é bem grande. Tem um momento ali que
Olha só, e aí surgiu um problema, surgiu um monstrinho ali, né? Que a gente poderia dizer na nossa metáfora que são os problemas da vida cotidiana, dessa vida contemporânea. E aí olha como que é interessante como ele vai combater esse inimigo ali, né? Esse monstrinho ali que vai aparecer. É interessante que o monstrinho também se usa das leis ali da natureza, né? Porque às vezes a gente pode interpretar que, poxa, eu sou uma pessoa sorteada, porque eu estou sofrendo muito, porque, meu Deus do céu, só acontecem essas coisas comigo e tudo mais. E quando a gente traz essa perspectiva mais lógica, a gente entende que, na verdade, isso é característica da vida, né? E claro, tem uns e outros por algumas questões que a gente vai construindo também, que a gente pode criticar, né? Que é as desigualdades sociais, e aí as oportunidades e o sofrimento ele é vivido de forma um pouco mais intensa com um e com o outro. Mas isso não anula, né, que uma pessoa que tem mais condição financeira também sofre, também passa pelas mesmas coisas, só que de formas diferentes, né? E aí, por isso que os históricos eles vão falar que a gente tem que acompanhar essa lei da natureza para a gente alcançar a felicidade, que eles chamam de ataraxia, né? Que é essa ausência de perturbação. Né? Então, para a gente conseguir alcançar essa ausência de perturbação, eles vão dizer que a gente precisa desenvolver essa razão, esse logos universal. Vocês querem ver mais um pouquinho ali ou eu posso mudar? Legal, né? Tem no YouTube, assim, quem quiser precisar uma hora, cara, é uns 20 e poucos minutos, eu acho. Ele é bem grande, assim, ele é bem legal, é 14 minutos. Você está com uma ataraxia? Não, esse ali, se for pesquisar animação, matemática, já vai aparecer, assim, sabe? E aí eu trouxe algumas frases desses pensadores históricos, né, para a gente perceber como essa característica histórica ela se dá na produção de conteúdos que eles deixaram, né? Então, olha só, toda a crueldade ela surge da fraqueza, seria o Sêneca, né? Percebe que essa crueldade a gente poderia dizer da masculinidade, né? Na medida que a gente deixa de buscar acompanhamento médico, buscar uma atenção médica, a gente está cometendo uma crueldade com a gente mesmo, né? Por conta de uma fraqueza, desse medo de pedir ajuda, desse medo de olhar para nossas fragilidades, né? E aquele que se entrega a medos vazios ganha medos reais, né? Olha que interessante. Se a gente não desenvolver a capacidade racional de entender quando é um medo vazio, esse medo vazio ele pode se tornar um medo real. Porque daí, como a gente vai acreditando nesse medo vazio, esse medo vazio vai gerando cada vez mais emoção, cada vez mais sofrimento, e a gente vai acreditando como se fosse uma verdade absoluta, né? E é só através da razão, dessa capacidade, que a gente vai conseguir avaliar se essa ideia, esse pensamento, ele tem validade ou não. Será que ele está muito intenso? Será que ele está médio, intenso? Como que está essa validação? Será que eu posso validar? A gente usa uma metáfora no processo terapêutico que é bem interessante. A gente vai relacionar os nossos pensamentos como se fosse uma estação de trem, ou um terminal, para ser um pouco mais próximo aqui da nossa cidade. Um terminal de ônibus com vários ônibus. E esses pensamentos, eles são cada ônibus. A gente não entra em qualquer ônibus, né? Quando a gente está no terminal. A gente entra no ônibus que vai levar para onde a gente quer ir, para o destino que a gente quer ir. Então, sabendo para onde a gente quer ir, a gente pode, de certa forma, escolher quais pensamentos a gente vai embarcar, né? Qual ônibus a gente vai entrar. Será que é o ônibus que é para onde eu quero ir, ou será que eu vou pegar um ônibus nada a ver, um pensamento nada a ver e vou confiar nele, né? Então, essa ideia dá para a gente perceber como é importante a gente averiguar nossos pensamentos. E tem que entender que o pensamento não é uma verdade absoluta, né? A maior parte dos nossos pensamentos a gente pode só pegar assim e jogar no lixo, né? Porque é a forma como o nosso cérebro trabalha. O nosso cérebro, eu estou aqui, estou buscando um monte de informação, né? Estou vendo vocês, isso está me gerando uma emoção também, de certa forma isso está impactando na forma como eu falo, e está me gerando vários pensamentos, né? Se eu for me deixando levar, talvez eu comece a ficar cada vez mais inseguro, cada vez mais fragilizado, e isso pode ganhar e tomando conta, né? Mas na medida que eu vou racionalizando e percebendo que, poxa, não tem por que eu ficar tão inseguro, né? Pessoas que parecem amigáveis aqui, né? Ninguém vai querer o meu mal, nem nada, enfim. São situações que a gente vai percebendo que, poxa, não tem por que, né? E a gente vai percebendo também que,
poxa, eu tenho condição de vir aqui e traçar esse diálogo com vocês, né? Construir essa ponte. E aí eu consigo perceber que, olha, esse pensamento ele não tem tanta validade, né? Ele veio aqui para me atormentar um pouquinho, talvez por conta dessa emoção que gerou quando eu olhei para vocês, mas na medida que eu vou racionalizando e que eu tenho essa capacidade bem consolidada, eu consigo logo determinar, não, isso aqui tem uma insegurançazinha, mas isso aqui não tem tanta relevância para mim, né? Eu estou preparado. Poxa, já estou trabalhando como psicólogo há algum tempo, né? Já tive meu processo na graduação todo. Isso tudo vai mostrando que eu tenho condição, que eu tenho atributos e condição de vir aqui e né, ter essa conversa, esse diálogo com você de uma forma tranquila, né? Então, um homem ele é tão miserável quanto pensa que é. Então, de novo, essa ideia. Se a gente acreditar nesse pensamento de que a gente é um fracasso, provavelmente a gente vai se tornar um fracasso, pelo menos pra gente, né? E por isso que a gente precisa sempre questionar. Então, não perca tempo discutindo como um bom homem deve ser, apenas seja, né? Porque é isso. Às vezes a gente fica pensando, pô, mas será que é coisa de homem cuidar da saúde, não sei o quê? Cara, só cuida da tua saúde, né? Se tá precisando, cuida dela, né? Se tu tá mal da saúde, vá no médico, tenha um contato, né? Se tu tá passando por uma situação muito complicada, pô, compartilha isso aí com pessoas que tu tem confiança, né? Ou às vezes com um profissional, né? Quem sabe um psicólogo e tudo mais. A alma é atingida com a cor de seus pensamentos, né? Então, de novo, olha a capacidade que os históricos já perceberam de como os pensamentos ele têm peso, de como a gente interpreta, de como a gente se relaciona com o mundo, né? Então, se você quiser ser livre, só há um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós, né? Então, quanto mais a gente conseguir ter um desprezo, um distanciamento dessas situações que a gente não tem competência para intervir ou para controlar, a gente vai conseguir deixar o nosso foco atencional, que a gente chama na neurociência, a nossa atenção em coisas que realmente a gente tem capacidade, né? Então, poxa, na graduação de vocês, o que vocês conseguem fazer? Estudar. Isso aí está dentro do que vocês podem atingir. Agora, quando chegar a prova, depois que vocês terminarem a prova, se foi bem, se não foi, tipo assim, já passou, já era. Agora é a professora que vai corrigir e aí entrega para o mundo, entrega para a natureza, né? Seja o que for. Se for uma nota ruim, entender, fazer esse raciocínio de, poxa, será que essa nota vai me definir? Será que essa nota define todo o meu processo de aprendizado? Né? O processo de aprendizado ele é sempre linear, ele é sempre positivo, ou é um processo, né, que ele vai subindo, vai aprendendo, mas ele tem uns altos e baixos, né? Então percebam como é importante essa capacidade de racionar, refletir. E aí, né, galera, pra gente ir caminhando para o final, né, tem o nosso ponto alto lá que a gente quer a saúde, né? E aí a base para a gente alcançar isso é a racionalização, o pensamento crítico, que é o que eu venho tanto falando aqui para vocês hoje. E aí eu coloquei alguns alicerces, né, de como a gente consegue alcançar essa saúde, né? E, cara, o principal hoje, por isso que eu coloquei ali no meio, é o sono. Se alguém de vocês está com problema de ansiedade, está com alguma questão assim um pouco mais intensa, não consegue lidar com as emoções muito bem, cara, dá uma olhada se vocês estão dormindo bem, né? E o que é dormir bem? Cara, dormir 7 horas no mínimo, né? Na verdade no mínimo não, exato 7 horas é o ideal, né? Dormir 7 horas, quando estiver perto de dormir, uma horinha antes, mais ou menos, já vai criando um ambiente de relaxamento, né? Que nem assim, ó, luzes brancas, luzes fortes, né? Cara, o nosso corpo, ele vai entender que está de dia. Porque o nosso corpo está muito mais tempo na natureza do que nesse ambiente urbano. E na natureza não tem luz elétrica, né? Deu o pôr do sol, deu a noite, é escuridão, sabe? Então, quando a luz está, né, quando está de dia, o nosso corpo ele vai deixar de produzir a melatonina. E a melatonina que está responsável por fazer esse processo de sonolência, de a gente conseguir alcançar esse sono. Só que o que acontece? A gente está aqui, ó, no celular, né? No celular, daí isso vai estimulando a gente, as luzes altas, às vezes a gente está fazendo um monte de coisa e já quer ir dormir direto, e aí a cabeça a milhão não vai conseguir dormir, entendeu? Então, se vocês conseguirem, em 1 hora antes de dormir, já ir criando esse ambiente de relaxamento, luzes mais baixas, luzes amarelas, isso aí já vai facilitar um contexto que esse sono ele possa aparecer. E criar uma rotina de sempre dormir e acordar no mesmo horário. Claro que nem sempre isso vai ser possível, né? Dependendo da realidade de vocês. Eu lembro que quando eu estava na graduação, cara, eu dormia mal pra caramba, eu não conseguia dormir certinho. Porque eu trabalhava, né, na época eu trabalhava como entregador de móveis, montando móveis, né, dirigindo uma vanzinha. E aí depois 6h30 eu tinha que ir para a faculdade de psicologia. Eu chegava em casa às 11h30. Aí até tu comer, né, e ainda tu tá pilhado, até tu conseguir relaxar, cara, eu ia dormir 1 hora,
quase 2 horas, quase todo dia, né? E acordava de manhã cedinho já para o batente de novo. E isso é um processo que, de médio e longo prazo, cara, isso vai destruindo com a gente, entendeu? Hoje eu não tenho um paciente que chega na clínica com problema psicológico ou com algum tipo de sofrimento que está com o sono dele em dia, que está com o sono dele com qualidade. Então hoje a gente sabe, através da neurociência e as construções científicas que a gente veio construindo ao longo desse tempo, que o sono ele tem a mesma importância que a atividade física, por exemplo, talvez até mais. Todas essas capacidades que eu falei hoje, de racionalizar, pensar, regulação emocional, inteligência emocional, tudo isso aqui só vai acontecer se a gente tiver um sono bom, né? Se a gente tiver esse sono fragilizado, a tendência é que essas capacidades ficam fragilizadas também. Nem atividade física. Cara, na época dos nossos ancestrais lá que estavam mais na natureza, não tinha essa opção de ser sedentário. Tu só conseguia se alimentar, comer, buscando, né, com atividade física e tudo mais. Então a atividade física ela é intrínseca do ser humano. A gente precisa, é uma necessidade, né? Então quanto mais a gente está deixando de dormir, deixando de praticar atividade física, se alimentando mal, né? Ou não está manejando estresse, está muito excluído das relações sociais, a gente está indo no sentido contrário que eu estava falando para vocês desse fluxo natural da vida, né? Então, por isso que a gente precisa desenvolver muito bem essa racionalização e o pensamento crítico, para que assim a gente consiga cada vez atribuir mais valor para esses pilares, que são pilares que vão construir uma vida de sentido, nesse mesmo sentido da vida, dessa evolução que a vida vai direcionando. E aí, por último, se eu não me engano, só para a gente terminar mesmo, eu trouxe mais uma escola filosófica e um filósofo que é esse Epicuro, que também é helenista, né? Que ele vai desenvolver essa filosofia do hedonismo, que é a busca por prazer. Mas não é esse prazer do mundo contemporâneo, né? esse prazer líquido, esse prazer superficial, né? Ele vai dizer que a felicidade é proporcional à capacidade que nós temos de nos contentarmos. Então, né, quanto mais a gente consegue desenvolver satisfação em pequenas coisas, mais feliz a gente consegue ser, né? E agora, quando a gente é induzido e acaba sendo levado por essa sociedade que é capitalista, que vai sempre colocar um sentido na vida em ter as coisas, em ter um carro muito bom, em ter a casa muito boa, só que quando a gente tem isso, o prazer vem, é muito bom, mas logo ele se acaba, né? E logo a gente já quer uma casa muito melhor, um carro muito melhor, né? Então é uma roda de hamster ali, né? Que a gente vai ficar correndo atrás desse prazer e que nunca vai alcançar mesmo. Por isso que ele fala que a gente tem que desenvolver essa capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas, né? É feliz quem consegue ter prazer em beber um simples copo de água, em poder se hidratar, né? Em poder cuidar do corpo, em poder ter um sono de qualidade, em poder ter atividade física, ter um autocuidado, em poder desenvolver manejo contra o estresse, para eu poder ser uma pessoa melhor para quem convive comigo, para quem eu amo, para eu ser um bom marido, para eu ser um bom colega, um bom amigo, para eu ser um bom parceiro de trabalho, um bom colaborador. Então é nesse sentido que a gente precisa desenvolver essa capacidade de se sentir prazer, mas não em bens materiais. E aqui, galera, eu não estou, pelo amor de Deus, não é que vocês não tenham que buscar, né, o dinheirinho bom de cada dia, e tem que fazer, né? Eu estou aqui fazendo isso também. Mas a gente não pode colocar isso como algo assim fundamental e único na nossa vida, né? Porque na verdade vocês até podem, mas aí isso seria meio que caminhar nesse sentido contra a natureza, né? E só buscar prazer em coisas materiais, em coisas que em muito pouco tempo já vão quebrar, já vão perder a utilização desses materiais, né? Ou se é uma casa, um carro, alguma coisa um pouco mais extravagante, a gente fica feliz, mas logo a gente quer mais, né? E hoje em dia nas redes sociais a gente vive muito na comparação, né? Porque hoje em dia ninguém posta problema, ninguém posta coisa ruim, a gente só posta coisa boa na praia, curtindo, quando a gente for com um carro bom, nas nossas conquistas. Então passa uma ideia de que está todo mundo feliz, todo mundo conquistando a vida dos sonhos. E às vezes a gente olha para isso e pensa, putz, cara, eu estou aqui ainda na graduação, aqui me ferrando, batalhando um monte aqui ainda. Quanto tempo ainda eu vou ter para alcançar tudo isso? Entendeu? E percebe que isso vai gerando um processo de frustração, né? Então, quanto mais o meu foco atencional está em coisas que eu não tenho, cada vez mais eu vou levar uma vida frustrante,
né? E a tendência de médio e longo prazo, cara, é os piores desfechos possíveis. É a intensidade cada vez mais intensa, quem sabe uma depressão, sabe, o próprio corpo, né, fisiológico vai apresentando alguns sintomas também, às vezes a imunidade baixa, o cara fica mais suscetível para pegar gripe, algum outro tipo de doença, enfim, todas essas situações. Galera, eu acho que era isso, espero que eu tenha, né, conseguido trazer esse diálogo que eu me propus, esse argumento lógico para a gente criticar essa masculinidade. Espero que todos vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, também podem, né, se colocar tranquilamente. E é isso. Aí tem meus contatos ali também, né? Quem quiser trocar uma ideia mais pessoal ali, pode me chamar no Instagram, tem meu e-mail também. Enfim, estamos aí para o que precisar. Alguém tem uma pergunta para o Thiago? Gostaria de fazer alguma colocação? Não? Muita informação, né? Tem que processar ainda, né? Mas então, se for por os contatos ali, né? Fica disponível para quem tiver algo para uma dúvida tirar depois. E em nome do programa de extensão Sentido da Vida, reflexões sobre questões pessoais e profissionais, gostaria de agradecer a presença de todos nesse dia aqui, em comemoração ao Novembro Azul. Obrigada. Obrigada, Thiago. Eu agradeço. Seja bem-vindo. Obrigado. Só chamar aqui também. Agradecer a Selfie, né, Proporcionou isso. proporcionou esse